Olá! Vou iniciar a apresentação sobre grafos e características de olhos de superfícies fechadas. Os objetivos desse trabalho são associar grafos a um conjunto de curvas fechadas simples e disjuntas sobre uma superfície fechada e orientada, e calcular a característica de olho dessa superfície em função da característica do grafo. Um grafo é formado por um conjunto de pontos, os vértices, e um conjunto de traços e curvas, chamados arestas, em que cada par de vértices está conectado por duas arestas. Ao fazer um caminho sobre o grafo, se cairmos no mesmo vértice, temos um ciclo. O número de ciclos de um grafo G é denotado por β1G. Podemos mostrar que β1G é igual a E menos, abre parêntese, V menos 1, onde E é o número de arestas e V o número de vértices do grafo. Na topologia de superfície, estudamos conjuntos de propriedades que não se alteram com deformações, como esticar, encolher e entortar a superfície ou parte dela, e também a soma conexa, que veremos adiante. Ao realizar esse tipo de deformação sobre a superfície, estamos obtendo uma superfície topologicamente equivalente a ela. Iremos utilizar esse conceito durante a apresentação. Curvas fechadas e simples são curvas que não têm extremidades ou nós. Superfícies fechadas e orientadas são superfícies com as seguintes propriedades. Primeiro, ela deve ser compacta. Toda cobertura aberta possui supercobertura finita. Ela deve ser sem fronteira, todo ponto tem uma vizinhança topologicamente equivalente a um disco. E deve ser orientada. Todo caminho fechado preserva orientação. Exemplos de superfícies fechadas e orientadas são esferas, toros, bitoros e n-toros no geral. Uma n-célula é um conjunto com interior topologicamente equivalente a um disco n-dimensional cuja fronteira pode ser dividida em células de menor dimensão. Temos uma zero-célula, um ponto, uma homocélula, um segmento de reta, uma duas células, um polígono e assim por diante. Um complexo é um conjunto finito de células em que duas células têm interiores juntos e cada célula tem fronteira formada por células desse conjunto. A característica de olhos de um complexo K é dada pela seguinte equação. Temos a soma de 0 células, menos o número de 1 células, mais o número de 2 células, e assim a soma alternada até o número de n células. Como exemplo, vamos calcular a característica de olhos de uma curva simples e fechada. Sobre uma curva simples e fechada, podemos tomar o complexo, que é composto por dois vértices e duas arestas. Então, nós temos a característica de olho dada pela soma entre o número de 0 células menos o número de 1 células, sendo o número de 0 células o número de vértices, que é igual a 2, e o número de 1 célula o número de arestas, que também é igual a 2. Então, nós temos 2 menos 2 igual a 0. Um conjunto conexo é um conjunto que não pode ser separado em dois conjuntos não vazios abertos. A característica de Euler da união de duas superfícies é dada pela característica de Euler da primeira superfície, mais a característica de Euler da segunda superfície, menos a característica de Euler da interseção dessas duas superfícies. O gênero de uma superfície orientada é dada por 1 menos a característica de Euler dessa superfície dividido por 2. Esse também é o número de toros dessa superfície. A característica de Euler de uma superfície com gênero e bordo é dada por 2 menos 2 vezes o gênero menos b, sendo b um número de componentes de bordo. Uma soma conexa de duas superfícies é uma superfície obtida pela remoção de um disco M1, a primeira superfície, e outro M2, a segunda superfície, havendo a identificação desses bordos. A soma conexa de duas superfícies orientadas e orientadas. Nesse trabalho, vamos provar dois teoremas. O primeiro deles diz que todo grafo GVW está associado a um par SC, onde C é um conjunto de curvas fechadas simples e disjuntas, com E componentes mergulhadas e disjuntas sobre a superfície fechada e orientada S. A demonstração. Dado o grafo GVW, podemos associá-los ao par SC seguindo os seguintes passos. Mergulhe o grafo G em R3 e tome uma região vizinha a G, que vamos chamar de R, como é mostrado da primeira para a segunda figura. A superfície fechada com fronteira R chamaremos de S', e é uma vizinhança tubular de G. Observe que o gênero de S' é igual a β1G, que é o número de ciclos do grafo G. O segundo passo consiste em cada aresta de G deve corresponder a uma curva fechada em S' que é transversal a essa aresta, como a gente pode notar na figura 3. Denotamos por ser o conjunto dessas curvas. O par S'(C) corresponde ao grafo sem pesos. O terceiro passo consiste em, para cada vértice com peso,
vamos fazer uma soma conexa da região conexa correspondente ao vértice com uma superfície fechada com gênero igual ao peso, que é mostrado da quinta para a sexta figura. Assim, obtemos uma nova superfície fechada e orientada S com um conjunto de curvas simples fechadas e disjuntas C, que está associado ao grafo G. Ou seja, dado um grafo GVEW, cada vértice VJ em G corresponde a uma região conexa UJ, com J variando de 1 a V, sendo vértices com peso WJ correspondentes a regiões conexas com gênero WJ. E cada aresta I em G corresponde a uma curva CI, com I variando de 1 até I. O segundo teorema diz que, se G é um grafo com característica x de G igual a VW, associado ao par SC, onde S é uma superfície fechada e orientada, então a característica de olhos de S, em função da característica de olhos de G, é dada por 2 que multiplica, abre parêntese, V menos E menos W, e o gênero é dado por beta1G mais W, onde beta1G é o número de ciclos do grafo e W é a soma dos pesos do grafo. A demonstração. Vamos lá. Para cada componente conexa UI, com um I variando de 1 até V, temos a característica de Euler dada por 2 menos 2WI menos BI, sendo WI o gênero e BI o número de componentes de bordo de UI. Como cada curva é componente de bordo de duas regiões UI, então o somatório de I igual a 1 até V de BI é igual a 2E, vez que E é o número de curvas ou de arestas do grafo. A interseção entre duas regiões é sempre uma curva fechada ou vazia, mas ambos têm características de Euler igual a zero. Logo, a característica de Euler de S é igual à característica de Euler da união das UIs, que é igual ao somatório da característica de Euler das UIs, que é igual ao somatório de 2 menos 2WI menos BI, que é igual a 2 que multiplica V menos W menos E. O gênero da superfície é dado por 1 menos a característica de Euler dividido por 2, que é igual a 1 menos V menos W menos E. Mas lembre-se que beta1G, que é o número de ciclos do grafo, é igual a 1 menos V mais E. Então, o gênero é dado por beta1G mais W, como queremos demonstrar. A característica de Euler é invariante topológico completo. A gente pode provar que se A e B são superfícies conexas e fechadas, então A é topologicamente equivalente a B, se e somente se a característica de Euler de A é igual à característica de Euler de B e ambas são orientáveis ou não orientáveis. Isso significa que, com o segundo teorema, podemos calcular a característica de Euler de duas superfícies fechadas e orientáveis com curvas fechadas, simples e disjuntas. A partir disso, se as características são diferentes, podemos afirmar que os dois pares não são topologicamente equivalentes. Essas são as referências do trabalho. Muito obrigada!